Eu quero compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração e eu tenho certeza que é uma palavra que vai nos abençoar muito. Existem momentos na vida da gente onde os milagres são mais intensos, onde o agir de Deus é mais intenso, onde experimentamos coisas que fora dessa situação não experimentaríamos. Existem momentos na vida que são propícios para que algo sobrenatural, algo extraordinário da parte de Deus aconteça. E é interessante que isso é desde a criação do mundo. Se você pegar os relatos, por isso que é importante ler a Bíblia, se você pegar os relatos bíblicos, você vai ver que pessoas que passaram por essa situação que eu vou compartilhar com vocês, esses momentos da vida, pessoas que passaram por isso, tiveram grandes experiências com Deus. Pessoas que passaram por isso, tiveram grandes experiências com Deus. Eu estou falando de um lugar, de um momento, de uma situação da vida que a gente vai chamar de deserto. Essa palavra deserto, ela é uma palavra meio assustadora, porque quando você traz na sua mente a palavra deserto, você vai entender que é um local de escassez, é um local sem provisão, é um local que às vezes você não vê saída, você não vê fim. Imagina olhar um deserto, é um horizonte de areia, é um horizonte de areia, é um mar de areia. Mas é nesse lugar onde experimentamos os maiores milagres e as maiores ações de Deus. Enquanto o povo estava no Egito, o povo não via milagre, o povo não via a ação poderosa de Deus, a não ser no momento que eles estavam saindo de lá, sendo tirados de lá, que foram as 10 pragas do Egito que Moisés foi instrumento da poderosa mão do Senhor sobre aquela terra. Mas os maiores milagres que aqueles hebreus, que nasceu uma nação, a nação de Israel nasceu no deserto, foi no deserto que aqueles homens e mulheres experimentaram os maiores milagres de Deus, experimentaram os maiores cuidados de Deus. Esse devocional ele vai ser um pouco estranho aos seus ouvidos, porque você vai falar: nossa, pastor, então eu só vou ver os milagres de Deus no deserto. Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que os maiores milagres, as maiores ações de Deus em meio aos desertos da vida, em meio às demandas e às questões da vida. Deserto significa isso. Deserto significa aflição, deserto significa luta, deserto significa escassez, deserto significa falta de perspectiva, deserto significa medo, sentimentos contrários que nos abatem. Todo mundo passa pelo seu deserto. Todo mundo tem um momento de deserto na vida. De repente eu estou falando com pessoas agora de manhã que estão passando por um deserto. De repente eu estou falando com pessoas que vão assistir essa live depois, estão passando por um deserto. Mas uma frase que eu sempre falo aqui, inclusive nas minhas pregações na igreja também, eu comento:
Deserto não é lugar de morada. Entenda isso. Deserto não é lugar de morada. Deserto é lugar de passagem. É para você passar e não para morar. E não para morar. Isso tem que ficar muito claro. Porque os desertos da vida, eles são pedagógicos. Os desertos da vida nos ensinam coisas que, se a gente não passasse por ele, a gente não aprenderia. E hoje eu quero falar sobre isso. A importância do deserto em nossas vidas. Esse é o tema da nossa live hoje. A importância do deserto em nossas vidas. É sempre bom, um dia, uma pessoa passar pelo deserto, porque ela vai aprender coisas, ela vai experimentar coisas, ela vai viver coisas que ela não viveria fora do deserto. Aquele povo hebreu que saiu do Egito, ele só viveu grandes experiências com Deus quando eles estavam atravessando o deserto. A minha conversão, quando eu me converti, eu estava atravessando um deserto. É no deserto que a gente busca mais, é no deserto que a gente clama mais, é no deserto que a gente entende a nossa dependência de Deus, é no deserto que a gente começa a conhecer e se relacionar de uma forma mais profunda com Deus. Com Deus. Você vai observar, quando você lê a palavra de Deus, que grandes homens e mulheres de Deus, que viveram grandes experiências, foram no deserto. Bom dia, meu amigo pastor Luciano, seja bem-vindo, querido, Deus te abençoe. Entenda o seguinte, os desertos da vida são pedagógicos. E nessa live eu quero falar sobre isso, a importância dos desertos na nossa vida. A importância do deserto na vida de cada um de nós. Mas grave isso que eu falei na sua mente. Deserto não é lugar de morada. Deserto é lugar de passagem. Deserto é lugar de passagem. Não é para você morar no deserto. Mas é necessário que você passe por ele. Porque grandes experiências você terá no deserto. Porque deserto é pedagógico. Deserto é pedagógico. O próprio Senhor Jesus Cristo, depois de ser batizado, ele foi para onde? Para o deserto. Aquele povo hebreu que saiu do Egito, viveu grandes experiências no deserto. Então hoje a gente vai falar sobre isso, nesse devocional, a importância do deserto na nossa vida. Eu quero começar esse devocional hoje lendo com vocês Deuteronômio capítulo 8. Vamos ler uma porção grande da palavra hoje, do capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 11. Deuteronômio capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 11. Diz assim: tenham cuidado, observe bem esse texto, tenham cuidado de obedecer toda a lei que hoje lhe ordeno, para que vocês vivam, multipliquem-se e tomem posse da terra que o Senhor prometeu, como juramento aos seus antepassados. Lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto. Grave essa frase. Lembre-se como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto. Durante esses 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer os meus mandamentos ou não. Assim, ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês e nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem,
mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Você já conhece esse texto lá nos Evangelhos. As roupas de vocês não se gastaram, seus pés não incharam durante esses 40 anos. Saibam, pois, em seu coração, que assim como o homem disciplina o seu filho, da mesma forma o Senhor, o seu Deus, os disciplina. Obedeçam os mandamentos do Senhor, o seu Deus, andando em seus caminhos e dele tendo temor. Pois o Senhor, o seu Deus, o está levando a uma boa terra, cheia de riachos, tanques de água, fontes que jorram nos vales e nas colinas, terra de trigo e cevada, videiras, figueiras, romãzeiras, azeite de oliva e mel. Terra onde não faltará pão, onde não terão falta de nada. Terra onde as rochas têm ferro e onde você poderá escavar cobre nas colinas. Depois que tiverem comido até ficarem satisfeitos, louvem ao Senhor, o seu Deus, pela boa terra que lhe deu. Tenham cuidado de não se esquecer do Senhor, o seu Deus, deixando de obedecer os seus mandamentos, as suas ordenanças, os seus decretos, que hoje lhe ordeno. Queridos, olha que riqueza de lições que temos nessa porção da palavra. Deus está deixando muito claro que quem conduz no deserto, quem sustenta no deserto, é o próprio Senhor. O deserto nos põe à prova, o deserto testa a nossa fé, o deserto testa os nossos valores e princípios que carregamos. É no deserto onde aquilo que temos de mais nobre em nós é revelado. É revelado. Mas existe uma promessa de Deus, que é nos desertos da vida. Ele está presente, nos sustentando, nos dando orientações através da sua palavra, nos mantendo num relacionamento íntimo e nos fazendo atravessar o deserto em direção a uma terra, como diz aqui na palavra, que mana leite e mel. Eu não sei o que você está vivendo, eu não sei o que você está passando, eu não sei de repente o deserto que você está vivendo, mas você vai chegar do outro lado, completamente transformado, amadurecido, para viver as promessas que Deus tem para a sua vida. Muitas coisas não vivemos do Senhor ainda hoje, porque nós estamos prontos para isso. E os desertos da vida nos forjam, nos preparam para viver grandes coisas que o Senhor tem. Aqui ele deixa bem claro o tipo de terra que ele tinha para aquele povo. Mas para chegar na terra prometida, eles tinham que atravessar um deserto. A questão não é atravessar o deserto. Todos nós temos os nossos desertos da vida. A questão não é atravessar o deserto, é como atravessar esse deserto. E Deus nos deu as instruções de como atravessar esse deserto, ouvindo a sua palavra, obedecendo os seus mandamentos, obedecendo a sua direção. No deserto não temos resposta, no deserto não temos explicações, no deserto, maioria das vezes não entendemos, mas precisamos continuar marchando, continuar caminhando, na certeza de que Deus está conosco. Deus está conosco. Sabe, queridos, um dos maiores profetas, que foi João Batista, é interessante que ele escolheu desenvolver o seu ministério num deserto. Se você pegar a história de João Batista, ele realizou o seu ministério, ele desenvolveu o seu ministério. Aquele que batizou Jesus, ele era primo de Jesus. Ele desenvolveu o seu ministério no deserto. Eu fiquei, quando estava preparando essa mensagem, esse devocional, eu fiquei pensando, mas por que isso? O que será que tem
de característica para ele desenvolver esse ministério no deserto. Eu tenho certeza que essa escolha foi baseada numa direção divina, numa direção de Deus, que tinha como objetivo fazer com que tanto João Batista quanto o próprio povo tivesse experiências significativas com Deus. Eu fiquei pensando nisso, sobre as bênçãos decorrentes do deserto. E aquele povo que estava com João Batista, que estava ali sendo batizado, que estava sendo instruído pelo próprio João Batista, tenho certeza que tiveram experiências significativas no deserto. Porque é no deserto que clamamos mais, é no deserto que buscamos mais. Por isso que eu sempre digo, o deserto é pedagógico. O deserto é pedagógico. E é sobre duas coisas que eu quero falar em relação ao deserto hoje nesse devocional. Entenda uma coisa, a primeira coisa, deserto é um lugar para se ouvir Deus. Deserto é um lugar para se ouvir Deus. Eu não sei se você já percebeu, mas é nas aflições da vida, é nas circunstâncias que de repente não vemos saídas, humanamente falando, que os nossos ouvidos estão mais sensíveis à voz de Deus. Por que será? Quando você não está atravessando um deserto, que você está com a sua vida, digamos, estável, onde tudo que você faz dá certo, onde está tudo funcionando bem, será que os seus ouvidos nesse momento estão sensíveis à voz de Deus? Será que quando o seu banco está bom, recheado, a sua conta está gorda, a sua saúde está legal, a sua família está em harmonia, o seu casamento está indo bem, a sua empresa está dando lucro, ou o seu trabalho está gerando resultados, você ouve Deus? Quando a vida está assim, que é raro, todo mundo tem as suas demandas e seus desafios em alguma esfera da vida. Alguma esfera da vida. Mas quando tudo está bem, a nossa vida entra no piloto automático. Oramos menos, buscamos menos, ouvimos menos. Mas quando enfrentamos o deserto, quando enfrentamos questões e demandas da nossa existência humana, que é natural, somos passivos disso. Os nossos ouvidos ficam mais sensíveis à voz de Deus, porque isso é resultado de uma busca mais intensa. Isso é resultado de uma entrega mais intensa. Então, queridos, não perca a oportunidade de ouvir a voz de Deus, de se envolver mais com Deus, de criar um relacionamento mais íntimo nos desertos que você estiver atravessando. Porque, como eu falei, os desertos da vida nos trazem para mais próximo de Deus. Eu sei que é difícil de entender isso, mas a dor, ela nos aproxima de Deus. Senhor, quando enfrenta os desertos da vida. Então entenda isso, o deserto é lugar para se ouvir a voz de Deus. Para ter mais experiências com Deus. Como eu falei, se você ler a palavra de Deus, você vai ver que grandes homens e mulheres de Deus tiveram suas experiências extremamente significativas quando estavam enfrentando um deserto na vida. Então, querido, deserto é lugar
de ouvir a voz de Deus. Amém? Vocês estão comigo? Eu sei que é uma mensagem hoje um pouco mais, fora de uma lógica humana, mas é assim que Deus trabalha. Deus não é lógico. Não queira entender as coisas de Deus. As coisas de Deus não são para entender, são para viver. Grave isso. As coisas de Deus não são para entender, são para viver. É através das experiências com Deus que você começa a entender. Então, de repente, você não está entendendo o deserto. Mas eu tenho certeza que é nele que você vai começar a viver experiências significativas com Deus, que vão te fazer entender quem é Deus. Conhece a história de Jó? Eu já falei aqui algumas vezes na live. A história de Jó. Jó era um homem reto, era um homem justo, temente ao Senhor. Era interessante que Jó tinha um comportamento maravilhoso. Os seus filhos saíam, iam para a festa, para a casa dos irmãos, e Jó fazia um sacrifício em adoração a Deus. Caso algum dos filhos pecasse, ele já estava intercedendo de antemão. Jó era um homem exemplar. Mas em um dia, ele perdeu tudo. E um dia ele perdeu seus filhos. E um dia ele perdeu seus bens. E um dia ele perdeu tudo, inclusive a sua saúde. Foi comprometida, gravemente. A palavra de Deus nos diz que o seu corpo foi tomado. E ele se coçava com um caco de telha. E um dia esse homem perdeu tudo. E é interessante que a gente perde uma coisinha em um dia, a gente já se descabela. A gente perde uma coisinha em um dia, não tudo, e a gente já fica arrasado. Jó perdeu tudo: filhos, bens, família, saúde, negócios, em um dia. Mas era um homem temente a Deus, era um homem que se entregava para Deus, vivia de forma correta. O próprio Deus disse isso para Satanás, quando Satanás se apresentou numa reunião celestial e disse: viste o meu servo Jó, um homem íntegro, correto, temente a Deus, se desvia do mal. Agora, Jó entrou num grande deserto, um deserto que eu não desejo para ninguém. Para ninguém. Mas no ápice da sua dor, no ápice do seu deserto, ele disse o seguinte para Deus: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. No ápice da sua dor, no ápice do seu deserto, ele entendeu quem é Deus. Ele disse: antes, quando estava tudo bem, quando os meus filhos estavam comigo, quando eu tinha os meus bens, as minhas riquezas, quando a minha família estava em harmonia, quando eu estava com a saúde boa, eu te conhecia. De ouvir falar. Mas hoje, com meu corpo tomado de doença, meus filhos mortos,
Os meus negócios arruína. Os meus olhos te veem. Percebeu, queridos? Perceberam? Não que isso precise acontecer com você para você ter experiências significativas com Deus, não. Mas é nessa dor que de repente você está vivendo. É nessa luta que de repente você está atravessando. É nessas questões e demandas que você não tem resposta, que os seus olhos precisam ver Deus, porque antes você conhecia só de ouvir falar. Antes você só conhecia através desse devocional que você está comigo aqui há quase 2 anos. Antes só através da leitura bíblica. Antes só através de uma pregação. Antes só através... Mas é na experiência que você vê Deus. Vida com Deus é uma vida de relacionamento, de experiência. Então, queridos, deserto é lugar de ouvir a voz de Deus. Deserto representa um lugar especial, onde temos a condição de nos afastar das distrações da vida, a fim de poder ouvir as ordens de Deus. Quando entramos no deserto, estamos nos afastando da normalidade da vida, da naturalidade da vida, nos afastando do piloto automático, das distrações, e os nossos ouvidos ficam mais sensíveis à voz de Deus. É um lugar especial. Todos nós vivemos num mundo agitado, num mundo de compromissos, num mundo de agenda, correndo para cima e para baixo, para cumprir sim as nossas agendas diárias, os nossos compromissos. E nem sempre nos damos conta de que Deus está ali conosco. Nem sempre nos damos conta de que Deus está trabalhando de forma detalhada nessa correria da vida. Nem damos conta que essa agitação da vida, na maioria das vezes, nos distancia da comunhão com Deus. Quiçá ouvir a sua voz. Nessas horas, queridos, é que percebemos o quanto necessitamos tomar uma decisão de nos afastar para ouvir a voz de Deus. E quando não fazemos isso, um deserto nos é apresentado, para que possamos colocar o pé no freio e ouvir a voz de Deus. Porque os desertos da vida, eles nos freiam. Os desertos da vida nos faz mudar o foco. Por isso que a gente, como pastor, a gente sempre percebe que as pessoas chegam na igreja machucadas. A maioria das pessoas chegam numa igreja machucadas, enfrentando grandes desertos. É difícil você encontrar uma pessoa chegando na igreja quando tudo está bem, quando está tudo legal, quando está tudo fluindo. Raramente você ouve uma pessoa falando: não, eu vim só para agradecer, só para... Eu cheguei numa igreja arrebentado. Eu cheguei numa igreja destruído. E eu creio que a grande maioria que está me ouvindo aqui, que frequenta uma igreja, também chegou. E lá começa a ouvir a voz de Deus. Lá começa a ser ministrado pela palavra, porque a fé vem por onde? Por ouvir e ouvir a palavra de Deus. E aquilo vai começando a tomar forma dentro da gente. E vai nos transformando de dentro para fora.
e vai nos fazendo viver em novidade de vida. Então, querido, não ignore o seu deserto. Aproveite essa oportunidade para ouvir a voz de Deus, para caminhar sobre essa voz, para caminhar sobre essa direção, porque deserto é lugar de ouvir a voz de Deus. É no deserto que Deus nos fala, como está em Jeremias capítulo 33, versículo 3. Clama a mim, e eu responderei coisas grandiosas, insondáveis, que você não conhece. Clama a mim, e eu responderei coisas grandiosas, insondáveis, que você não conhece. É no deserto que a gente clama. Seja sincero com você mesmo. Quais são os momentos da sua vida que você mais ora? Quais são os momentos da sua vida que você mais busca? Quais são os momentos da sua vida que você está mais disponível para Deus? Seja sincero com você. Isso acontece quando tudo vai bem? Ou isso acontece quando alguma questão está fora do ajuste? Alguma esfera está fora da sua normalidade? Deserto é lugar de ouvir a voz de Deus. Segunda coisa, hoje são 2 pontos só. Segunda coisa, deserto é lugar de renúncia. Deserto é lugar de renúncia. O texto que lemos de Deuteronômio mostra um povo no deserto que estavam renunciando às coisas do Egito. Estavam renunciando àquela vida aparentemente boa, de escravo, mas boa, no Egito. Afinal de contas, se você começar a ler o texto bíblico, Êxodo, a travessia do deserto. Quantas vezes aquele povo reclamou para Moisés por falta de comida, dizendo que tinha comida boa no Egito. Falaram até sobre cebola. Lá no Egito temos cebola. Lê o texto, lê o livro de Êxodo. Mas é na renúncia pessoal que começamos a viver e experimentar as promessas de Deus para a nossa vida. Cada um estava deixando naquele momento no deserto, cada um estava deixando de lado tudo que viveu anos e anos no Egito. Estavam deixando a sua velha rotina para começar a viver as promessas de Deus. Sabe, queridos, para vivermos grandes coisas de Deus, precisamos fazer renúncias. Principalmente, renunciar a nós mesmos, as nossas vontades, os nossos desejos, o nosso querer. O que Jesus Cristo disse? Quer me seguir? Quer caminhar comigo? Quer viver junto comigo? Negue-se a si mesmo. Toma sua cruz e siga-me. Queridos, para viver lado a lado com Jesus Cristo, viver as suas promessas, os seus planos e propósitos para nós, isso exige renúncia. E quando estamos no deserto, reconhecemos isso. Quando estamos no deserto, reconhecemos a nossa limitação, a nossa fraqueza e a nossa necessidade de Deus. O próprio Jesus Cristo, uma certa feita,
disse: sem mim, nada podeis fazer. Queridos, é no deserto que reconhecemos as nossas limitações. É no deserto que reconhecemos que não somos super-homem, não somos super-mulheres. Somos frágeis, debilitados, carentes, necessitados de Deus. Agora, quando tudo está bem, não reconhecemos isso, ainda mais negar a nós mesmos. Está entendendo a importância do deserto na vida humana? É no deserto que renunciamos à nossa vontade, para a vontade de Deus prevalecer. É no deserto da vida que renunciamos os nossos desejos, para os sonhos de Deus, os planos de Deus se concretizarem em nossa vida. Sabe, querido, se quisermos seguir verdadeiramente os caminhos do Senhor, devemos abdicar de muitas coisas. Sabe, renunciar é algo fundamental na vida de todo cristão, que deve abandonar o velho homem e renunciar ao velho homem. Quando eu falo homem aqui, eu falo humanidade. E viver uma nova vida em Jesus Cristo. Ao ponto de dizer, como Paulo disse, não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Faça uma análise da sua vida. Quem que vive em você? Você mesmo ou Cristo? De vez em quando precisamos olhar para nós e entender quem está vivendo aqui. Quem está regendo a nossa vida? Quem está fazendo as escolhas e as decisões? Eu ou Cristo? Quando renunciamos, deixamos para trás tudo aquilo que nos impede de vivermos como filhos de Deus e como novas criaturas em Cristo Jesus. Portanto, queridos, não desperdice o momento do deserto, porque o deserto é pedagógico. É o lugar onde ouvimos a voz de Deus e é o lugar onde fazemos renúncia. Lucas capítulo 14, versículo 33 nos diz o seguinte: da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Olha essas palavras de Jesus Cristo. Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 33. E é com ele que eu estou finalizando esse devocional. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meus discípulos. O que você possui? Vontades, desejos, coisas, sentimentos, pensamentos. O que você possui que te impede de caminhar com Cristo? Tradições? Eu sei que esse devocional de hoje não é muito bem aos ouvidos, né? É um devocional de alerta, de chamada de atenção. Como foi para mim quando estava preparando essa mensagem ontem? Deus ministrou muito forte no meu coração e me fez rever algumas questões na minha vida. Sabe, queridos, antes da gente abrir a boca para falar, já fomos ministrados, já fomos corrigidos, já fomos alertados,
Primeiro pregamos para nós mesmos. E esse devocional me fez rever algumas coisas na minha vida. E eu espero que isso aconteça com você. O que te impede de viver intensamente e plenamente com Cristo? O que te impede de ouvir a voz de Deus e o que te impede de fazer renúncias para continuar a sua jornada da vida em Cristo? Às vezes você tem que passar por um deserto para poder atentar para essas coisas, para os seus ouvidos ficarem mais sensíveis à voz de Deus e para você entender que você é completamente dependente do Senhor. Não desperdice esse momento. Não desperdice o deserto que de repente você está atravessando. Comece a olhar para esse deserto na perspectiva de Deus. Comece a entender que esse deserto está te tratando, está te transformando, está te deixando mais maduro. Não desperdice esse momento. Quando você chegar no final desse deserto, você será outro homem, outra mulher, completamente transformado, amadurecido segundo o desejo e a vontade de Deus. Deixe ser moldado. Deixe que o oleiro, que é o nosso Senhor, venha fazer em você um vaso novo, digno de honra, de glória. Não reclame, não murmure, aceite e continue a jornada. Pastor, eu não entendo o que está acontecendo. Continua. Eu não tenho respostas, não tenho explicações. Continua. Continue adorando, continue louvando, continue orando, continue buscando, continue caminhando, continue clamando, continue vivendo aquilo para qual o Senhor te chamou para viver. Como eu falei aqui um certo devocional, eu comentei, a nossa vida é o nosso chamado. Existem sim chamados específicos para pastores, missionários, evangelistas, mestres. A palavra de Deus diz isso. Mas a sua vida é o seu maior chamado. Porque Deus te chamou para a vida, e vida em abundância. O próprio Cristo disse isso. Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Tem muita coisa na minha vida, a maioria delas, que eu não entendo. Mas também não procuro me perguntar. Eu só vivo e vou seguindo, ouvindo a voz de Deus, renunciando a algumas coisas e seguindo adiante. Ei, a gente está voltando para casa. Sabe, a nossa jornada não é de ida, a nossa jornada é de volta. Estamos voltando para casa, para um lugar onde não haverá mais choro, não haverá mais tristeza, não haverá mais por que renunciar. Estaremos eternamente com Deus, em casa. Eu gosto de uma frase do Billy Graham, que ele um dia disse, já velhinho, já com seus 90 anos. Billy Graham disse, um dia vão me procurar. Um dia vão me procurar e não vão me achar. É porque eu voltei para casa.
é porque eu voltei para casa. Larissa, é normal. É normal. Quando a gente está começando a nossa caminhada cristã, a gente se sente um pouco perdido mesmo. É normal. Por isso o discipulado é importante. Eu não sei se você está fazendo o discipulado que eu tenho. Se você não estiver fazendo esse discipulado, faça. Manda uma mensagem no meu WhatsApp, eu te mando o link para você entrar lá e começar a fazer o discipulado. Aprender quem é Deus, quem é Jesus Cristo, a caminhada cristã, faça. Não tem custo nenhum, é gratuito. Vai lá, entra na plataforma e comece a fazer seu discipulado. Já tem muitas pessoas já fazendo. Inclusive pessoas que estão aqui online, já iniciaram o discipulado. Faça, é importante. É importante conhecer Deus, quem é Deus, como Deus age, como Deus trabalha. Conhecer quem é Jesus, como Jesus age, como Jesus trabalha. Conhecer a sua palavra. Faça. Isso vai te ajudar na sua caminhada cristã. Amém? Amém, queridos? Então aguenta firme. A gente está voltando para casa. Que bom, Larissa, que bom. Continue caminhando. Vamos caminhar junto. Amém? Amém, queridos? Aguenta firme. É importante o deserto. Ele é necessário na vida humana. Sabe, aqueles que nunca passaram um deserto na vida não sabem o que é ouvir a voz de Deus e o que é renunciar. Ouvir a voz de Deus e renunciar. Então aguenta firme. E você não está sozinho. Existe uma promessa de Deus. Eis que estou convosco todos os dias. É interessante essa palavra todos, né? Ele não disse alguns dias. Ele não disse de vez em quando. Ele disse todos os dias. Até a consumação dos séculos. Você sabe onde é a consumação dos séculos? Sabe o que significa como consumação dos séculos? A consumação dos séculos, ela só pode acontecer em duas ocasiões. Com a nossa morte, quando findarmos o nosso tempo aqui na terra e chegarmos em casa. Ou quando Jesus Cristo voltar e arrebatar a sua igreja, levar o seu povo. Então, enquanto isso não acontece, o Senhor está conosco. É uma promessa. Eis que estarei convosco todos os dias. Quando você não está no deserto e quando você está no deserto. Todos os dias eu estarei contigo, diz o Senhor. Então você não está atravessando isso sozinho. E aqui somos uma família cristã, que estamos caminhando junto, na direção para a qual o Senhor nos faz caminhar. Amém? Então você não está sozinho. Entenda que você tem pessoas que estão caminhando com você, na mesma direção. Então conte com a gente, conte comigo, e principalmente conte com Deus, porque Ele está com você. Amém? Amém, queridos? Essa é a palavra que eu quis compartilhar com vocês. E vamos orar para a gente finalizar esse devocional. A importância do deserto em nossas vidas. Amém, queridos? Vamos orar, Pai. É no nome de Jesus que continuamos na Tua presença, Senhor. Presença essa que nos orienta, que nos ensina, que nos corrige, que nos transforma. A Tua presença é tudo de que mais precisamos, Senhor. Que jamais venhamos nos afastar dessa presença, porque ela é o fôlego de vida para nós. Obrigado, Senhor, por nos acordar nesta manhã e nos trazer diante da Tua presença e da Tua palavra e nos ensinar que realmente os desertos da vida não podem ser desperdiçados, mas sim vividos plenamente no Senhor, onde vamos aprender a ouvir a Sua voz e a fazer as renúncias necessárias
para continuar a jornada da vida com o Senhor. Obrigado, Senhor, por esta palavra. Obrigado por nos ensinar de uma forma tão clara e objetiva o que o Senhor desejou para esta manhã. Por isso, Pai, que esta palavra continue sendo ministrada no nosso coração no dia de hoje, que ela possa ecoar neste dia, e entendermos que tudo tem um propósito, tudo faz parte de um plano soberano, e que o Senhor jamais perderá o controle da nossa vida. Que o Senhor, independente das circunstâncias, continua sendo Deus, continua sendo o Pai de cada um de nós. Por isso, Pai, nos ajuda, nos fortaleça, nos faz a nossa fé ser uma fé fortalecida, inabalável, e que possamos continuar caminhando, trilhando a vida conforme o Teu querer, ouvindo a Tua voz e fazendo as renúncias necessárias para continuar. Obrigado, Pai. Pai, em nome de Jesus, eu oro por aqueles que estão online comigo agora, Pai. Que a Tua boa mão seja estendida sobre a vida deles, sobre a casa, a família, os filhos, os negócios. Abençoa, Pai. Abençoa de uma forma tremenda, onde eles possam sentir a Tua presença, sentir que o Senhor está os guiando, os fazendo caminhar. E aqueles que estão atravessando o deserto da vida, que eles possam ter a convicção de que os desertos são pedagógicos e que eles vão ter grandes lições a cada dia na travessia desse deserto. Por isso, Pai, sê com eles, abençoa, livra-os do mal, guarda, dá força, ânimo, aumente a fé e que eles possam continuar a jornada da vida, tranquilos, sabendo que o Senhor está no controle de todas as coisas. Onde eles colocarem as plantas dos seus pés, Senhor, eles possam ser extremamente abençoados, guardados, fortalecidos pelo Senhor. Obrigado, Pai, obrigado pela vida deles. Não peço só por eles, mas por aqueles que assistirão essa live depois, que eles possam ser ministrados como fomos aqui, pela Tua palavra, que eles possam ser restaurados, transformados, para a honra e glória do Teu nome. Obrigado, Pai, por este dia, por esta manhã, que possamos viver o dia de hoje intensamente, no centro da Tua vontade, fazendo aquilo que agrada o Teu coração. E ao chegar no final do dia, possamos dizer obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Obrigado, Pai, é no Teu nome que eu oro, Jesus, e agradeço. Amém e amém. Amém, queridos. Que o Senhor vos abençoe. Que o Senhor vos guarde. Que a graça do Senhor os cubra onde vocês estiverem. E que esta palavra seja uma palavra ministrada no seu coração. E que você entenda que esse deserto que de repente você está passando não é à toa. Ele tem um propósito. Ele tem uma razão. Então continue firme. Continue caminhando. Deus tem grandes coisas para a sua vida, para a sua casa e para a sua família. Amém, queridos?